Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição, né, no debate político e na discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre o debate da saúde, da educação, do meio ambiente, o transporte, o desenvolvimento, enfim, a segurança pública, né? Os temas nossos aqui do dia a dia e, claro, espaço aberto para a gente discutir, debater sempre democraticamente as questões de interesse nacional também, que são muitas, né? A questão do G7 reunido aí no final de semana e finalmente parece que chegamos a uma situação melhor, né? O Bolsonaro baixou um pouco a bola aqui, o Macron foi contido, né, pela Angela Merkel, enfim, na reunião do G7 lá na França e parece que as coisas caminham agora para uma situação um pouco melhor que a gente espera no país. O que a gente espera, na verdade, é desenvolvimento, é melhora na economia, né? É que as coisas caminhem de uma forma melhor, mais emprego, mais trabalho, mais dinheiro circulando no país, é o que todos nós esperamos e precisamos, principalmente aqui para a cidade e para a região metropolitana. Lembrando que de segunda a sexta você confere aqui com a gente, a partir das 8 da noite, a nossa reprise, né? Reprise do Ponto de Vista aqui pela Santa Cecília TV. A gente com prazer recebe hoje empresário, né? Ex-deputado federal, ex-prefeito aqui de Santos, figura muito antenada, conhecida, né, na área política aqui da cidade e do país também, vice-líder do governo Michel Temer, Beto Mansur, está com a gente para tentar fazer com que a gente compreenda um pouco dessa situação confusa que o país se meteu. Tudo bem, deputado? Prazer revê-lo. Grande abraço a todos vocês. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no debate, cumprimentar a todos da mesa, cumprimentar os telespectadores. E, logicamente, a gente está num momento que a gente precisa analisar bem as questões que envolvem, não só as questões envolvendo o Brasil, mas também o mundo como um todo. E estamos aí à disposição para poder debater. Obrigado, Alberto. Está conosco. Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez comparece aqui e colabora com a gente. Tudo bem aí, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Rapidamente, antes da gente falar das questões regionais, nacionais e internacionais, né? Dia 27, o IBGE apresenta o PIB do Brasil do segundo trimestre. Deve apresentar 0,3. Não deve estar aquela recessão técnica, mas independentemente de recessão técnica ou não, o país está estagnado. Caso se confirme 0,3 no segundo trimestre, o Brasil vai crescer apenas 0,5%. Pior do que o governo Temer. Aquele governo Temer, tão criticado, o Brasil cresceu 1,1 e tinha preparado a economia para crescer mais do que isso, chegar até 2, vai ficar em meio. Então, no meu modo de entender, o ex-prefeito Beto Mansur poderá falar melhor. Está na hora de deixar as questões superficiais de lado e tocar o que é importante para a economia do Brasil, para atrair investimento, gerar emprego e gerar renda para todos. Marco Santana, lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões que a gente faz aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante aqui conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradecer a participação do ex-deputado, ex-prefeito Beto Mansur. Você pode concordar ou discordar das posturas do deputado Beto Mansur, mas você não pode deixar de admitir o senso crítico que ele tem, um observador atento da cena política do Brasil. E eu destaco aqui, Edgar Butão, a pesquisa da CNT, divulgada hoje aí, aumentou 100% a avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro, de 19% para 39,5%. Quer dizer, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro vai de ladeira abaixo. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que também está com a gente na reprise. Só, claro, o mantra de todos os dias. O programa ao vivo acaba às 14h30, né? Até começar a reprise às 8 da noite. Só Deus sabe, às vezes até ele duvida o que pode acontecer na confusa República Brasileira, né, Beto? Eu queria aproveitar, já que o Santana entrou no tema, né? Então a gente tem aqui o quadro meio complicado aí na pesquisa CNT-MDA, né? O Bolsonaro tinha uma aprovação de 57,5%, essa aprovação foi reduzida para 41%. E a desaprovação a ele subiu
de 28%, né? Ele tinha 28% negativo para 54%, né? Confere na sua visão, o momento indica isso mesmo? Eu acho que o momento indica. Né? O grande problema, primeiro voltando um pouco no passado, eu conheço o Bolsonaro... Você foi deputado com ele, né? Isso, Lógico. conheci o Bolsonaro em 1991. Nós entramos juntos na Câmara. E permanecemos durante esse período todo, até janeiro aí, desse ano. Ele já como presidente da República e eu encerrando o meu período de mandato. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Bolsonaro ele não tem muita mudança da época em que ele era deputado federal para a presidência da República. O jeito do Bolsonaro sempre foi esse. E quem votou no Bolsonaro como eu votei porque eu não voto no PT, mas eu sou... Você votou no Meirelles depois do Isso, ele não era o meu candidato. Não, eu votei até no Bolsonaro já no primeiro turno. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, mas havia uma discussão de que o Haddad estava crescendo, poderia ganhar a eleição, porque essa eleição estava muito apertada, etc. Eu acabei vendo que o Meirelles, que era o nosso candidato, não tinha condições de ir para o segundo turno, eu acabei votando no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. E vou dizer a vocês, eu quero que as coisas deem certo, porque eu sou brasileiro, porque quero ver esse país crescer, gerar emprego, etc. Mas o que acontece hoje que a gente percebe? E por que o Bolsonaro eventualmente vem perdendo tudo isso que ele acabou acumulando ao longo do tempo, que é algo muito importante, porque são votos, tá certo? E muito rápido, não, Beto? Sim, com muita rapidez. Por quê? Porque você tem aqueles aficionados ao Bolsonaro, que é uma coisa normal, que o chamam de mito e etc., que vão continuar com ele, que ele tem lá o seu percentual de 20 e poucos %. E você tem uma série de outras figuras que acabaram votando no Bolsonaro, até como eu votei, que começa a se decepcionar. O grande problema do Bolsonaro é que ele, muitas vezes, no macro, ele não está muito errado no que está fazendo, ou no que está pregando. O grande problema do Bolsonaro é no varejo, é o que ele fala. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples do que está acontecendo agora, essa semana, que acabou tendo aí uma queimada forte na região amazônica e etc. E há uma discussão de meio ambiente porque o governo Bolsonaro vem defendendo a possibilidade da gente ampliar as nossas áreas agrícolas no Brasil, que eu concordo totalmente. Só para dar uma informação a vocês, o Brasil é o país possivelmente, territorialmente, do tamanho que mais preserva o meio ambiente. A gente tem uma preservação em torno de 30% a 32%. Toda essa área que a gente produz gira em torno de 7,8%. Esses dados que eu estou passando a vocês, depois eu vou mandar um vídeo para vocês de um professor da Embrapa que circulou aí na internet apresentando esses dados todos que são verídicos. Por quê? Porque estes dados foram confrontados com os dados da NASA e a NASA chegou à conclusão que o Brasil não tinha área produtiva de 7,8% do seu território, e sim 7,6%. Então está muito junto esse número. E todo o resto é preservado? Você tem mais de 30% de área indígena, de área de preservação ambiental, de APP e etc., área de preservação permanente e tal. Então, nós somos os maiores produtores de açúcar, os maiores produtores de proteína, nós somos os maiores produtores de cana, vamos ser os maiores produtores logo, logo de soja, com 7,8% de área produtiva. Se ampliar isso... Se ampliar isso, há um interesse muito grande de grandes organismos, inclusive da França, do Macron defendendo os seus produtores rurais, de que o Brasil não pode produzir mais. Ou seja, aquela parte da Amazônia
que eu defendo que a gente possa abrir áreas na Amazônia, no Pará, no Acre, etc., com muita regularidade, com respeito ao meio ambiente, mas tem áreas que a gente pode ampliar para poder produzir. Onde foi o erro do Bolsonaro nessa história toda? Mexer com a mulher do Macron. E a agressividade. Isso. Então, eu acho que a gente estava até ganhando essa discussão, essa disputa, quando o Macron saiu, que a Amazônia pertence a todos nós, a todo mundo. Não. A Amazônia pertence ao Brasil. E é responsabilidade nossa preservá-la. Agora, quando o Bolsonaro faz um comentário sobre a esposa do presidente da França, que é mais velha que ele, etc. 24 anos mais velho. Começa a mexer com a mulher dos outros, rapaz, não dá certo. Prefeito. Por isso que eu falo para você que muitas vezes ele está correto no macro e comete erros no varejo, que isso denigra a imagem do presidente da República e acaba contaminando o discurso. Prefeito, acho que ninguém aqui contesta que o Brasil tem um grande potencial no agronegócio brasileiro. Aliás, o agronegócio brasileiro é um dos mais eficientes do mundo, por conta até dos avanços que a pesquisa científica da Embrapa, por mais que algumas pessoas tentem demonizar a pesquisa científica no Brasil, a Embrapa é o caso concreto de sucesso, que aumentou bastante a produtividade no Brasil, né? Mas o problema é que esse desmatamento desenfreado, ele é muito predatório. 40% do desmatamento no Brasil hoje aí é para simplesmente descampar para construir pasto. Uma outra parte significativa são garimpos ilegais. Outra parte significativa também são os madeireiros, né? Então, eu até gosto de fazer uma analogia. Essa devastação que a gente encontra na Amazônia é a mesma coisa daquele sujeito que vai passar na porta da sua casa e rouba o portão de alumínio. Quer dizer, ele busca um lucro imediato ali, uma coisa que é muito valiosa, e leva para ter um benefício imediato ali. E quando, na verdade, o que nós precisamos é ter uma política de desenvolvimento econômico aliada à preservação ambiental, inclusive para poder explorar a potencialidade da nossa biodiversidade em relação à indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, a própria produção de alimentos, que o Brasil tem uma diversidade de alimentos muito grande. Então, parece que, a partir do momento que a gente coloca essa disputa aí no Fla-Flu, desmata mais ou menos, você acaba desvirtuando o foco. E eu acho que o grande problema do Jair Bolsonaro é que as ações intempestivas dele aí, primeiro, é querendo negar as pesquisas científicas do INPE, da própria NASA, querendo desmerecer o trabalho dos pesquisadores, querendo desmerecer o trabalho do ICMBio, querendo desmerecer o trabalho da fiscalização do IBAMA, né? A partir do momento que ele manda cancelar multas, ele sufoca forças-tarefas que estavam em ação no país. Eu acho que esse conjunto da obra dele aí, na verdade, ele só prejudica a preservação ambiental e também o desenvolvimento econômico do Brasil. Porque, veja só, o próprio Blairo Maggi, que foi um grande magnata aí do agronegócio, aí, que foi governador no Mato Grosso, né? Mato Grosso, um dos principais produtores de soja do mundo. Ele foi o primeiro a falar assim, opa, vai dar muito errado isso aí, porque mexeu na parte mais sensível do corpo dele, que é o bolso, né? Então, vários outros empresários do agronegócio também temem por esse problema no Brasil. Então, o que eu acho que está faltando é não só sensibilidade, mas também um apuro mais crítico do governo Bolsonaro em relação a essa questão econômica e ambiental. Eu acho que o teu discurso está correto. O que acontece? E volto a dizer, nós precisamos explicar para a sociedade brasileira e para a sociedade internacional de que maneira você vai ocupar determinada área que está sendo preservada e de que maneira você vai manter esta preservação. Porque eu tive recentemente agora, fiz uma viagem para o Alasca. Passei no Canadá. Foi de moto, não? Não fui. Mas passei no Canadá e parei numa cidade que é uma das mais belas cidades do mundo, que se chama Vancouver. Lá, Canadá, você tem um porto e você tem a possibilidade de ver as toras que são retiradas do interior do Canadá, passando ali pelo rio, chegando nesse porto para poder ser exportada de alguma forma. Se você tem
um trabalho de retirada de árvore, mas num processo de preservação ou de replantio destas árvores, nenhum problema. A grande questão é que o Brasil, como eu falo a vocês, ele tem uma área muito diminuta, muito pequena, quase que 8% do território brasileiro se explora com agricultura. E olha que, como eu já disse, nós somos os campeões em muitas áreas. O que a gente precisa é ocupar áreas que pertencem à sociedade brasileira, como a Amazônia, mas com muita regularidade. É isso que eu defendo. Infelizmente, o querido Bolsonaro não consegue passar isso para a sociedade, até porque os dados, eles são muito fáceis de serem entendidos. E a gente sai um pouco dessa discussão pequena, baixa, que está acontecendo nos dias de hoje. Outra coisa, o europeu mede o Brasil, a América Latina, com a sua própria régua, né? Porque há 100, 150, 200 anos para trás, eles devastaram a Europa inteira. Tudo o que não era para ser feito foi feito, como grande parte dos Estados Unidos também. A gente lembra aqueles filmes que a gente assistia antigamente, né? De cowboy, de tomada do oeste e tal. E os caras lá com madeira, com serra, não sei o que e tal. O detalhe é que você tem, na verdade você tem muito interesse nessa história toda, você tem muito interesse econômico. Também, claro. O interesse econômico. A França o interesse dos agricultores da França, o interesse de produtores da Alemanha, de tudo quanto é lugar. E aí a pessoa olha, até o brasileiro desconhece sobre os dados de todo o nosso território, muito pouca gente sabe disso. Imagina quem vive fora do Brasil. Beto, existe, desculpa, Fernando Chagas, até existe essa tentativa da França de usar essa questão ambiental para aplicar retaliações econômicas ao Brasil, tentar barrar uma série de produtos brasileiros que são muito mais competitivos que os franceses e outros países também da Europa. Mas a gente não pode também esquecer, o prefeito, que na semana passada fez noite, 3 horas da tarde aqui em Santos, e em São Paulo choveu chuva negra, né? Fuligem misturada à poluição. Esse é um dado concreto, né? A gente não pode esconder a realidade. Isso daí é uma consequência direta da devastação, do desmate da floresta amazônica, e as consequências vão ser muito maiores, né? Além vai prejudicar também uma produção agropecuária na região do estado de São Paulo também, que muda o regime das chuvas, e também os centros urbanos também vão ser impactados muito fortemente com relação de enchentes, em relação de até proliferação de doenças. Então, eu acho que a gente tem que separar muito bem os problemas. Não é porque o governo francês está fazendo uma sanção, tentativa de sanção comercial, que a gente vai deixar falar, vamos desmatar tudo, vamos deixar do jeito que está. Desmatar tudo não é o caso. Eles fizeram isso. Eles fizeram. Você tá falando. Também no outro contexto. Mas, Beto, essa explicação que o senhor deu aqui. O Bolsonaro, em vez de ir naquele cercadinho todo dia de manhã, ofender a Merkel, ofender o Macron, e ofender a mídia. Ele gosta de bater. A Folha, o Valor, a Globo. Mas, principalmente, ele vai no cercadinho, ofende a mulher do Macron depois. O Eduardo Bolsonaro, que está sendo cogitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, compartilha um vídeo chamando o Macron de idiota, idiota, idiota. Não era mais fácil, Beto? Pela explicação que o senhor deu, ele ir naquele cercadinho, explicar tecnicamente, em vez de ficar... Não conhece a situação. Não, mas tem o ministro da Ciência e Economia, tem a Tereza Cristina, que... A Tereza Cristina parece uma pessoa equilibrada. Você sabe que o setor agrícola, o Marcos até citou o Blairo. O Blairo foi um grande, além de ter sido governador, é um grande empresário do setor agrícola, mas ele foi um grande ministro da Agricultura. Ele está preocupado, não só como eu também, que sou produtor rural, como tanta gente, ele está preocupado com o mercado brasileiro perante isso que a gente queria os outros mercados internacionais. É lógico que, muitas vezes, uma pessoa como o Bolsonaro se apega muito com o Trump, porque tem relação pessoal com ele, etc. Você, logicamente, tem essa questão que envolve a França, que vem trabalhando... Acha que o Bolsonaro tem relação pessoal com o Trump mesmo? Tem. Ou é um delírio na cabeça dele? Quem tem mesmo é o Eduardo, o filho. Com os filhos dele? O filho tem muita relação com a família.
Aí, se vocês quiserem comentar comigo sobre essa indicação... Não. A gente pode até comentar. Não, vamos depois a gente comenta. Mas o que eu quero comentar com vocês é que o nosso mercado, que muitas vezes a gente tem um grande mercado com a Europa, e a França, nós não podemos esquecer que ela foi contra essa relação da unidade econômica europeia, de ter uma relação com o Mercosul, etc. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Sim. Tanto que o G7, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, falou assim, França, não. A gente vai manter esta relação do Brasil entrando no mercado comum europeu. A grande questão aí é a gente começar e voltar a ter uma imagem que a gente já tinha trabalhado muito para dissipar essa imagem perante os organismos internacionais de que o Brasil era um país que desvastava tudo. E o Blairo, como ministro da Agricultura durante o governo do Michel Temer, ele fez um grande trabalho nos diversos mercados. Lógico que a gente vai ter que se preocupar muito agora de tentar recuperar o tempo perdido, o espaço perdido, com essa disputa que não leva absolutamente nada, não gera um emprego sequer, só perde emprego. O intervalo, a gente volta já na sequência do nosso ponto de vista, em instantes. Muito bom, de volta aqui o nosso ponto de vista, não é? Sequência com a participação do Beto Mansur, empresário, não é? Ligado aí à área agrícola, pecuária, enfim. O Marcos Santana com a gente, na ponta, e o Fernando Chagas, né? Sempre participando e colaborando nesta edição. O que a gente queria colocar, o Beto, é o seguinte, a economia não anda, né? Paulo Guedes criou aí uma situação aí fantasiosa, né? Me parece, no começo do governo ou no final da campanha, quando o Bolsonaro ganhou, enfim, até abril no máximo, maio, enfim, a reforma estará aprovada, o Brasil estará andando, os investimentos vão começar a chegar, em 2019 teremos um PIB de 2%, e não é nada disso que está acontecendo, não é isso que se viu. Só um louco podia acreditar nisso, uma pessoa que desconhece completamente política, porque todo mundo sabia que a reforma da Previdência, no mundo inteiro é uma guerra, não é? Porque aqui no Brasil ele ia conseguir aprovar em 3 meses, é uma coisa inacreditável. E afinal, nós estamos num enrolo danado, fala-se agora na possibilidade da recriação de uma CPMF, lá no cercadinho, né? O Bolsonaro falou lá, eu vou ouvir o Paulo Guedes e tal, o repórter falou, o senhor era contra e tal, não, de repente ele corta não sei quantos impostos, e aí vem com esse aí e tal, vamos ver o que ele quer falar, ou seja, o presidente se esquiva, não é? da autoridade que lhe cabe, que as urnas lhe conferiram, e vai jogando a bomba assim para os seus ministros. Posto de Ipiranga. A questão do posto de Ipiranga. E como é que faz uma coisa dessas, afinal, hein? Olha, você tem um problema hoje complicadíssimo, que é a relação executivo com o legislativo e até a própria relação com o judiciário. Você tem uma figura como o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que de alguma maneira ajudou muito o Alcolumbre a ser presidente do Senado. Aliás, uma cena ridícula, né? O Alcolumbre sentou lá, todo mundo queria que ele saísse, uma confusão danada, sai daí e tal. Então, ele não saiu e ficou. O que a gente visualiza? Resumindo, questão da Previdência. Essa reforma que foi apresentada, ela não difere muito da reforma que foi apresentada na nossa época do Michel Temer. Que poderia ter sido aproveitada. Sim. Poderia ter sido aproveitada, acabou com essa ideia de não ser, porque eles queriam, de alguma maneira, falar, essa reforma é minha. É minha. Mas ela foi feita com uma exceção. Excluíram estados e municípios da reforma. Da do Michel Temer tinha, os estados e municípios? Estavam, né? Estava já estava aprovada nas comissões. Isso. E porque o grande problema nosso não é só a área federal ou os funcionários públicos na área federal. Você tem um problema gravíssimo nos estados brasileiros de previdência e você tem um outro problema gravíssimo nos 5.575 municípios brasileiros que precisam pagar as previdências dos seus funcionários públicos. Então, ela foi aprovada nessa briga, em parte até
porque o próprio Rodrigo Maia acabou trabalhando para retirar isso da proposta, porque o Rio foi contra. Então você tem toda uma disputa política interna que só para quem esteve lá dentro durante muito tempo conhece. Mas o que a gente precisa, e resumindo a vocês, a gente precisa aprovar essa reforma da Previdência no Senado, que já foi aprovada na Câmara, e digo a vocês, ela vai levar de 3 a 4 anos para poder mexer com alguma coisa do orçamento, ou seja, o orçamento federal ele vai ser mexido e vai ter reflexo só daqui 3 ou 4 anos. Não vai ter, depois que aprovar a reforma no Senado, no dia seguinte começa a sobrar dinheiro para a saúde, educação parar de piorar. Isso. Então, nós estamos literalmente quebrados. Por isso que começa uma discussão de aumentar imposto. O que, espero que isso não aconteça, que não passe isso no plenário da Câmara dos Deputados, qualquer tipo de aumento de ICMS ou de PIS/COFINS, do que quer que seja de aumento de imposto, e a própria CPMF que estão querendo recriar. E o Senado vai estar agora apresentando uma proposta de emenda constitucional na qual se inclui estados e municípios paralela a essa reforma. Mas volta para a Câmara depois. Não, detalhando, essa reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara, ela vai para o Senado, vai ser discutida e vai não vai nem para a sanção presidencial, porque ela é reforma constitucional. Mas a PEC paralela... Ela termina aí, a PEC. O Senado Federal vai apresentar uma proposta de emenda constitucional na qual inclui estados e municípios na Constituição. Isso. Aí ela é aprovada no Senado, vem para a Câmara para ser aprovada, e aí você faz o conjunto. Não é só Previdência, até porque a gente eu vinha trabalhando muito nos números, etc., e acabamos não conseguindo aprovar na legislatura passada. Mas você tem aí uma série de coisas que precisam ser feitas, como a reforma tributária, que é extremamente necessária no Brasil. Vou dizer para vocês que é muito mais difícil de ser aprovada do que uma reforma da Previdência. Até porque vai mexer no ICMS dos estados. Vai mexer no dinheiro dos estados. E aqui, o senhor foi prefeito em Santos. Até eu falo, conceitualmente, eu sou a favor até da proposta do Bernardo Api. Mas quando fala que vai acabar com o ISS em Santos, eu, por trabalhar tantos anos na Secretaria de Finanças de Santos, eu sou contra. Eu vou perder a gestão do ISS, que o senhor bem sabe. Inclusive, que o senhor teve um grande arranco, o ISS em Santos. Vou perder o ISS para mandar para a União e a União repassar para mim? Eu perco a gestão disso. Então, se no âmbito municipal já discuto, imagina perder ICMS no Estado. Eu dou uma comparação com Santos. Quando eu assumi a prefeitura em Santos, a nossa arrecadação, se não me engano, era 370 milhões. Eu entreguei 8 anos depois para o Papa com 750. Só que eu preparei a cidade para arrecadar o que está arrecadando hoje. Quase que 3 bilhões de reais. 3 bilhões. O próximo orçamento é 3 bilhões. Nós informatizamos todo o sistema de ISS. Agora, com relação à questão da economia nossa ainda, o Paulo Guedes enganou as pessoas, mentiu, né? Ou ele realmente não conhece o Brasil, não conhece a política brasileira e agora me parece que está no mato sem cachorro. Ou eu estou falando bobagem? Não, ele veio de uma escola, ele estudou muito profundamente em Chicago, ele é um cara competente. Só que a escola de Chicago não dá subsídio para ninguém. Se os Estados Unidos fossem defender o que defendem os professores do Paulo Guedes, que acabou se formando e se aprofundando na escola de Chicago, você não tinha subsídio para o setor agrícola nos Estados Unidos, não tinha nada. Então não dá para você pegar, com todo respeito ao Paulo Guedes, que eu acho que é uma pessoa competente, mas pegar essa equipe e falar assim, nós vamos acabar com o subsídio da agricultura, nós vamos acabar com o subsídio disso e daquilo. Por quê? Principalmente da agricultura, tem que ter subsídio, porque o mundo inteiro dá subsídio para a agricultura. A França, principalmente. Isso. E você tem que ter, porque é uma atividade de risco, de muito. O que o Paulo Guedes conhece ou conhecia de máquina pública, de orçamento público?
Tinha alguma experiência nisso? O prefeito foi prefeito, Ué, mas o muito bem que o orçamento. Bolsonaro tinha de experiência administrativa? Não, mas... Você está me entendendo? Nós colocamos um presidente da República, como colocamos, por exemplo, a Dilma, como colocamos o Lula, como colocamos muita gente lá, que nunca tiveram uma empresa, nunca administraram nada, nunca mataram um leão por dia, como o empresariado faz, e acabaram sendo guindados. Mas você não acha que o Lula, por tocar o exemplo, país. você foi prefeito na época do Lula e foi deputado, não, com o Lula, presidente, você não foi deputado, né? Foi? Não, eu fui prefeito. Não, foi, né? Foi. Na reeleição do Lula você voltou, né? Foi prefeito, pegou o Lula e fez... O Lula tinha um time, né, Beto? Você pode discordar do pessoal do PT, essa coisa toda e tal, mas tem alguns intelectuais, né? Já, tinham administrado municípios, essa coisa. Tem lá, Mercadão. Tinha um time que roubou o Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. O Bolsonaro... O Fernando Henrique tinha um time. Isso, mas o Bolsonaro... O time do PSDB, do Bolsonaro não tinha ninguém. Diria para você que o Bolsonaro tem um time com, vamos pensar assim, com algumas exceções, ele tem um time. O grande problema disso tudo é o que eu falei no início. Ele muitas vezes acerta no macro e comete erros primários no varejo. Esse é o grande problema do Bolsonaro, que traz para si toda uma discussão. E eu fui prefeito, sei disso, que muitas vezes você senta numa cadeira da prefeitura com a caneta na mão, chega para você uma série de problemas diários nas quais você tem que decidir sozinho. Prefeito, o senhor acha é uma coisa muito solitária. Imagina, só para encerrar o raciocínio, imagina um presidente da República, e eu convivi com tudo isso durante muito tempo aí com o Michel Temer, que chega problema para você resolver e a pessoa tem que ter discernimento administrativo. Mas, Beto... Porque senão a coisa não vai. Rapidamente, mas só para pegar o gancho. Mas, Beto, quando o senhor era prefeito, o senhor dava uma diretriz. A Miriam, na Secretaria de Finanças, cumpria a sua diretriz. E ela tinha conhecimento. Aí ela voltava... Aí ela se não cumprisse. Aí voltava para o senhor. O senhor verificava, muda aqui, muda ali, tal. O Paulo Guedes de Finanças Públicas, Beto, não conhece nada. O Bolsonaro, menos ainda. Aí fica esse pastel danado. Mas eu sinto o seguinte, você tem, dentro da estrutura, eu diria, da administrativa, você tem aí uma série de figuras que trabalham muito bem, já são do serviço público há muito tempo. A equipe, em resumo, do Bolsonaro não é ruim, não. Lógico que eu particularmente acho que o Moro, uma figura como o Moro, cometeu um erro na vida dele, profissional e etc., achando que... foi extremamente criticado agora no programa da Globo News, pelo Carlos Fernando, que foi o renunciar chefe da Lava Jato. Sua atividade no judiciário, que estava muito bem, para ser subordinado. Para ir para o Supremo, que esse é o grande objetivo dele, e acabou sendo atropelado nesse meio do caminho. Mas... Fora isso, que você tem algumas figuras que são muito importantes em todo esse processo do Brasil, você tem uma estrutura de máquina, de gente que trabalha, ou seja, por trás da cortina ali, que tem muita competência, tá certo? O que a gente precisa é ter um projeto para o Brasil, coisa que, infelizmente, nós não temos. Agora, prefeito, o senhor realmente acha que o governo Bolsonaro acerta no macro? Analisando, por exemplo, o Ministério da Economia. Essa proposta, como o senhor mesmo observou, da reforma da Previdência, foi a reforma do Michel Temer, mudado algumas coisas, mas, na verdade, quem assumiu a paternidade, de fato, foi o Congresso, foi o Parlamento. O Rodrigo Maia que fez toda a articulação política, até porque o próprio Bolsonaro não acreditava nos fundamentos dessa reforma da Previdência. Aí nós vamos analisar, por exemplo, um ministério fundamental, que é o da Educação, que já teve uma primeira indicação catastrófica, aí um segundo ministro
tão ruim quanto. Aí vamos... Que, aliás, voltou à cena, né? Pois é, da então... mediocridade agora contra o Macron também. É, né? uma questão... Atacou o Macron. É um personagem folclórico, na verdade. Aí nós vamos para o Ministério das Relações Exteriores, que é um chanceler que só falta falar que a Terra é plana, né? Que não acredita, que fala que o nazismo é de esquerda e outras bobagens. Temos o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, a Damares Alves. Quer dizer, no geral, a gente percebe assim que falta o estofo ao Ministério, com raras exceções. Aqui a gente já elogiou várias vezes o ministro da Infraestrutura, que ele já demonstrou que ele tem um plano para o país, ele sabe da importância da logística, da infraestrutura, onde tem que fazer as obras, né? Mas, no geral, o ministro do Meio Ambiente também, outra catástrofe. O senhor realmente então acha que o governo Bolsonaro está acertando no macro? Não, o que eu digo a você é que por que eu digo no macro? É que você tem determinados assuntos no Brasil que eles precisam ser enfrentados. Um deles é essa questão da ocupação do nosso território. Discussão de terras indígenas, Eu etc. defendo também. Acho que o Bolsonaro não está tão errado assim também. Que a gente não. precisa discutir, porque você tem uma parcela muito, muito grande do território brasileiro, que tem potencial de produção, que tem potencial de exploração, etc., mas que está na mão de um determinado número de índios. Eu lembro bem, quando você tinha protestos no ano passado dos indígenas, etc., todos eles com 1 ou 2 celulares na mão. Eles botavam lá as penas na cabeça, se pintavam, mas sempre usando um celular. Então, eles, na verdade... Trocando mensagem com os caciques. Eles não estão dentro destas áreas. Eles têm interesse muito grande e aí você começa a juntar uma parcela considerável de pessoas envolvidas nesse processo que recebem dinheiro de organizações não governamentais e tal, que a gente sabe. Mas o que eu digo para você? Que ele acerta no detalhe de ter que discutir essa questão de utilizar estas áreas, que muitas delas são preservadas, etc., por indígenas e tal, mas eu defendo que a gente deva ocupar ordenadamente. Ele não acerta, ele não erra no macro, ele erra no varejo. Quando ele vai no cercadinho. Isso. Aí você começa a ter questões... 1.800.000 metros quadrados de preservação indígena aqui no nosso litoral norte. Não. Isso cabe na cabeça de um ser humano equilibrado? Muito... Já falei isso aqui 90 vezes. Muito local. Um exemplo muito local. A gente está aí discutindo o aeroporto do Guarujá. Puta. E a gente vai continuar discutindo o aeroporto do Guarujá. Entre os meus hobbies, eu fiz curso de pilotagem, sou piloto. Eu sei que dificilmente você vai ter um avião decolando ou pousando aqui vindo de Congonhas, porque as distâncias são muito curtas, muito perto. Quanto dá? 5 minutos? Nem isso. Você gasta combustível, muito combustível, quando você decola. Então, muito difícil de você ter um local como o aeroporto do Guarujá, que está se querendo construir, etc., para você poder decolar daqui, pousar em Congonhas, fazer uma conexão. Impossível, isso não vai existir. Então, esse aeroporto, que você não pode mexer na pista dele, porque ele tem preservação ambiental, etc., muito, muito difícil de você ter um aeroporto de carga aqui no Guarujá. Saída é você ter um aeroporto de carga na Praia Grande, que está se trabalhando há 15 anos nessa viabilização. Você sabe por que não anda? Porque tem lá uns 50 índios dizendo que eles são proprietários de uma parte da terra e etc. E a autorização não sai. 50 figuras que dizem que são índios, lembrando, com 1 ou 2 celulares na mão, não usa pena, não usa nada, não usa TACAP, mas dizem que aquela área lhes pertence. E o Brasil não autoriza a construção de um aeroporto de carga com uma pista de 3.000 metros na cidade da Praia Grande. Estou seguindo rapidamente esse raciocínio. Santos é uma ilha e tudo acontece aqui nessa ilha. E a ocupação da área continental, você que foi prefeito? Vamos para o intervalo, o Beto responde daqui a pouquinho. A gente fala um pouco também sobre essa questão das privatizações, aí, da lista
foi divulgada aí pelo Ministério da Economia, do Paulo Guedes, enfim, e que envolve também a privatização da Companhia Docas aqui do Estado de São Paulo, a Codesp. Já, já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. O Chagas falava sobre a área continental, né? Isso, o prefeito de Santos aumentou bastante a arrecadação, propiciou que nós chegássemos a 3 bilhões no ano seguinte, em 2020 teremos um orçamento de 3 bilhões. Tudo isso ocorre na ilha, só que a nossa ilha eu vejo que está esgotada pelo aspecto urbano. Como explorar também, economicamente, a área continental de Santos? Eu acho que a gente tem que ter projeto. Por exemplo, vou dar uma opinião a vocês. A gente tem um trem que corta toda a malha ferroviária desse trem, que pertence à Rumo, inclusive venceram o contrato da Norte-Sul. Isso vai ser muito, muito importante para todos nós, porque essa empresa Rumo, que é dona, a Cosan é dona da Rumo, eles vão sair de Palmas, no Tocantins, vindo até o Porto de Santos. Então, toda a produção do Centro-Oeste pode vir pelo Porto de Santos. Mas o que eu comento? Não tem cabimento você ter uma empresa que está mexendo com grãos, que é ADM, Cargill, não sei mais o quê, na ponta do porto, que é na ponta da praia. O trem que sai lá da Alemoa, ele corre o porto inteirinho para desaguar soja, milho, etc., que tem um valor agregado muito, muito baixo. Então, infelizmente, esse porto... E olha, deram uma concessão agora aí para Cargill, para esses terminais na ponta da praia, de mais 25 anos. Acabaram dando. Eu fui contra esse troço, até conversei com o presidente, falei, isso é uma maior loucura que vão fazer. Michel Temer? Na época? É dar essa concessão. Por quê? Porque, infelizmente, o Porto de Santos ele não tem um planejamento. Aonde teriam que estar terminais de grãos, terminais líquidos? Na área continental de Santos, entendeu? Que é um local de muito importante de ocupação. Só que você tem que ter projeto para aquilo lá. Se comenta muito sobre a área continental de Santos, eu acho extremamente viável. Só que você tem que ter projeto. Quando saiu essa informação de que nós iríamos privatizar o Porto de Santos, etc., já está mais do que na hora de tudo isso ser privatizado, principalmente a administração dele. A Codesp você acha que deve ser privatizada? Tudo bem, mas quem teria interesse? Você quer ver uma coisa? Você vê muito pouca informação de falcatrua em área que foi privatizada no Brasil. Não, tudo bem, mas que grupo empresarial, que empresas gostariam você já tem de ter a Codesp, os terminais todos privatizados? Já estão a maioria privatizada, tá certo? Você tem um ou outro terminal público que possa ser utilizado como terminal público, mas a maioria dos terminais, hoje, eles são privados. Por que não você ter uma administração privada? Não, tudo bem, mas até para escolha dos terminais. Até para evitar a indicação política de diretores, como aconteceu no passado, né? Claro. Tudo bem, mas a gente ouve falar, o Dória, por exemplo, foi prefeito de São Paulo, lançou lá um plano de privatizações e tal, vamos privatizar tudo, vamos privatizar, não vendeu nada. Agora no governo do Estado, foi para a China de novo, vamos um plano de privatização, vamos trazer os empresários, vamos vender, vamos privatizar, aliviar o tamanho do Estado. Não sei se vai vender alguma coisa, acho difícil vender alguma coisa. Quem compraria a Codesp, por exemplo? Eu tenho essa dúvida. Não é quem compraria a Codesp. Na verdade, se você privatiza todo o sistema operacional da Codesp, você quer ver um exemplo? Abre o capital da Codesp. Abre o capital você pega uma empresa como a Codesp, ela tem lá um determinado número de cargos na empresa. Se você me perguntar hoje quem são os diretores da Codesp, quem são os seus indicados, etc., é importante levantar esses dados. Porque isso é uma fortuna, entendeu? Esse valor aqui de contratação desse pessoal é uma fortuna. Eu recebi uma informação que afastaram todos os velhos, entre parênteses, porque eu também estou... Os veteranos. Os veteranos da Codesp, que trabalhavam, engenheiros, etc., botaram tudo gente nova, que é tudo gente desconhecida da cidade. Então, isso é custo para o Brasil. Porque quem paga essa conta somos todos nós que pagamos os nossos impostos. Então, à medida em que você vai e privatiza o sistema, nada melhor do que você baixar custo.
Eu, quando entrei na Câmara, em 1991, eu tinha uma ideia de trabalhar pela privatização das telecomunicações. Eu acho que eu não errei, porque a gente colocava... O Chagas está um pouquinho... tem menos idade do que eu, mas acho que fora eu, o mais velho da mesa. O mais velho da mesa. A gente colocava a nossa linha telefônica no imposto de renda, Não, eu porque era lembro muito disso. caro. Eu também lembro disso. Entendeu? É patrimônio. Então, Patrimônio. esse trabalho todo, o que aconteceu? Se você imaginar hoje linha telefônica dentro de casa, não existe mais, porque a gente não tem mais telefone em casa. Tem o combo lá da Vivo, dessas empresas que dão o telefone que você nem usa. Não, eu não sou contra, não. Só que tem um quadro de funcionários, Sim, né? Aí você tem que indenizar o pessoal. Só para encerrar meu raciocínio, se você pegar estas empresas, elas tinham, por contrato, uma proposta de investimento, uma proposta de planejamento para todo o país. Tem reclamação na telefonia? Tem. Mas só que hoje nós temos 225 milhões de telefones celulares operando no Brasil. Estava eu errado na privatização? Não, mas as esquerdas foram contra. O Brizola ligou para você e tal, eu lembro dessa história. São coisas que a gente tem que Brizola trabalhar. ligou para o Beto, porque o Beto na época era do PDT, né? Era o partido que o Brizola era o presidente, né? Beto, o senhor teve... Só para encerrar meu raciocínio, eu acho que nós precisamos, sim, tudo aquilo que a gente puder privatizar, entregar para a atividade econômica privada, é melhor, porque se tiver corrupção, tem entre eles, da atividade econômica, não com dinheiro público. Beto, o senhor esteve em Roterdã. O modelo de Roterdã caberia? Roterdã, 60% do município é uma SA, 40% da livre iniciativa. Caberia aqui um modelo desse? Entraria na Comissão de Valores Mobiliário, abriria o capital, as ações e distribuiria. E a participação do município ou a gestão do município no porto, qual é a sua visão? Eu acho que cabe. Eu não vejo problema absolutamente nenhum de você ter um modelo específico a ser privatizado. Eu não tenho um modelo na minha cabeça, mas eu sinto o seguinte, é diferente você na Holanda, você numa cidade como Rotterdam, que tem um dos mais importantes portos da Europa, etc., e você tem lá trazer esse modelo para dentro do Porto de Santos, entendeu? Com participação dos municípios e tal. Mas eu sinto que a gente pode ter uma administração que seja privada, que seja da escolha dos terminais, daquelas figuras que estão interessadas, para a gente poder ter resultado positivo. Outro dia, pouca gente soube disso, mas encalhou um navio aqui por problema de aprofundamento de canal, tá certo? O Brasil gasta uma fortuna, ou seja, quando eu falo Brasil, todos nós que pagamos impostos. Gasta uma fortuna para poder aprofundar o canal do Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Outro dia, um navio acabou encalhando. Aí ficou uma discussão de marinha, etc. Se isso aqui fosse privado, seria diferente. Diga, Santana. Só para a gente complementar essa questão de privatização, que é sempre um eterno debate, né? Mas eu acho que o mais importante é você discutir a eficiência e a transparência, até métodos de compliance dessa gestão, do que ser privado ou público. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, alguns ramais ferroviários lá são públicos. Por quê? Porque aqueles ramais não dão lucro, mas eles são estratégicos para o país, né? Assim, também que na Inglaterra, a Inglaterra também, ela chegou a privatizar algumas linhas de trem de transporte metropolitano de passageiros, e aí houve tanta reclamação dos passageiros, aumento de tarifa, sem melhorar do serviço, que o Reino Unido fez? Comprou de volta o serviço. Quer dizer, então, o Porto de Santos, da mesma maneira, como não é só uma empresa que pode visa o lucro, tem que ter em mente também que a gestão do porto é uma questão de interesse nacional, estratégico para o Brasil. Então, a gente não pode privatizar apenas oferecendo o lucro para a empresa, mas também, assim, a importância estratégica para o país, né? Marco, o importante dessa história toda, que eu estou com 68 anos e trabalhei desde moleque na atividade empresarial, a coisa mais importante que tem na nossa vida é a concorrência. Você pega hoje, voltando um pouco nessa coisa da telefonia, você pega a Vivo, que está te ligando toda hora, você pega a TIM, você pega a Claro, você pega o outro te oferecendo um pacote mais barato.
Por quê? Por causa da concorrência. Então, nada melhor do que você ter concorrência. Quem vai regular o preço do frete é o mercado. Roberto, se você fosse senador, se estivesse no Senado, você votaria favoravelmente ou contrariamente à indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington? Eu votaria favoravelmente. Favoravelmente? Por quê, Beto? Só tem um problema com relação a Eduardo Bolsonaro nessa questão, que é o nepotismo que a gente discute. Eu estou muito a cavalheiro, porque eu fiquei 30 anos na vida pública, eu nunca indiquei um parente. Você sabe disso? Eu nunca indiquei um parente para atividade pública. Então, eu estou muito a cavalheiro para falar para vocês. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro Você acha que ele tem levou- capacidade para isso? levou... Competência, história Não, para isso? ele foi... Currículo para isso? Então, vamos pensar. Quem foram os 3 últimos embaixadores do Brasil nos Estados Unidos? Ninguém sabe, hein? Ninguém sabe o nome dos 3 últimos. Possivelmente nem do último. O Eduardo Bolsonaro... Mas eram quadros de Itamaraty, Beto, é diferente. Tudo bem, mas o Eduardo Bolsonaro, eu até Secretário de tive Escola Rio pouca Branco é mais relação difícil. com ele quando ele foi deputado. Foi deputado comigo na legislatura passada. Me dou bem, etc., mas não tenho aqui procuração nenhuma para defendê-lo. Eu só acho o seguinte, nos Estados Unidos, que é um país altamente desenvolvido, que precisa ter mais relação com o Brasil, porque ao longo dos últimos anos a gente teve uma relação difícil com os Estados Unidos. O Lula, Dilma, não digo nem Lula, porque o Lula ainda tinha relação com o Bush. O problema é a Dilma, O Obama entendeu? também, né? Obama e Dilma deu uma engasopada, né? Então, o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, não foi o pai que levou o filho para... O Eduardo Bolsonaro levou o pai para poder conhecer o Trump, porque o Eduardo Bolsonaro, ele tem relação antiga com a família Trump. Então, se você me perguntar, o Brasil ganha com isso de indicar o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador? Eu acho que ganha. A única questão é essa discussão, porque ele é filho. Mas aí, o Delfim Neto já foi embaixador, o outro, um monte de gente que não pertenceu ao Instituto Rio Branco, que forma embaixadores, um monte de gente já foi embaixador. Pela informação que eu Mas tenho, acho que não é nepotismo. né? No Michel Temer foi o Sérgio Amaral, que era um homem, é um homem muito competente. Não, eu sei, o detalhe é que você precisa, na minha visão, é o seguinte, e você pode ver, nessa discussão de Macron e companhia, o Trump não abriu a boca contra o Brasil, não. Está defendendo. Então, não vejo, sinceramente, nenhum tipo de problema na indicação. O problema que eu vejo é sentar agora no Senado e conseguir os votos. Porque aí, essa relação política que eu sempre achei muito ruim, essa relação política de troca de voto com cargo. Prefeito, mas o senhor não acha que... Então, isso é que pode acontecer. O senhor não acha que essa relação aí do Bolsonaro com a Casa Branca não vai acabar sendo uma relação de subserviência, quando muitas vezes, em nome da defesa do interesse nacional, o Brasil e os Estados Unidos vão sim ter um confronto ali diplomático, econômico, e aí nós vamos correr o risco de ter uma relação, que tanto o senhor quanto várias pessoas condenaram, relação do Brasil com Cuba, com Venezuela, entendeu? De paternalismo, de ser muito amigo demais, fazer uma relação boa para o regime da ocasião e ruim para o interesse nacional. O senhor não acha que o Eduardo Bolsonaro vai ser, como o pessoal fala muito aí, vai ser uma espécie de capacho dos interesses nacionais? Acho que não. Eu tenho uma outra visão. Eu sinto o seguinte, os Estados Unidos é um país altamente organizado. Eu não morro de amores pelos Estados Unidos, não, entendeu? Quando você me pergunta, Beto, você quer ir aqui e ali, eu não tenho nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos. A minha relação é uma relação sempre complicada, porque a população norte-americana é uma população difícil. Eles se acham o dono do mundo, etc. O que eu quero dizer a vocês é que é preferível eu ter alguém que tenha relação pessoal, que possa pegar o telefone e ligar para o presidente dos Estados Unidos e conversar com ele, do que eventualmente eu ter um outro embaixador que eu nunca vi, que eu não conheço. Dá tempo ainda? Dá.
E se vence um democrata? Essa é a pergunta. Mas de 1 isso milhão de é dólares. pra Aí frente, troca- rapaz. troca Isso o- a gente Não, não pode ano pensar. que vem já, Eu pô. sei, mas a gente não pode pensar dessa maneira. Eu prefiro muito mais que eu tenha um embaixador que possa ser filho do presidente. Esquece esse negócio de nepotismo, porque isso é um detalhe. Vai ter que renunciar até ao mandato dele de deputado para ser embaixador nos Estados Unidos. Ele tem que renunciar ao mandato de deputado para enfrentar a sabatina no Senado já ou só depois de aprovado pelo Senado? Acho que só depois de aprovado. Só depois. Aí, Só depois? aí, eu prefiro muito mais que o Brasil tenha relação com os Estados Unidos do que ter relação com a Venezuela, do que ter relação com Cuba, do que ter relação com alguns países comunistas e de esquerda da África e etc. Eu prefiro muito mais que o Brasil tenha relação com países desenvolvidos que possam comprar produtos brasileiros para a gente gerar emprego, que é o que falta dentro do Brasil. Mas aí, Beto, eu concordo. Foi uma política equivocada. Sul-Sul, principalmente do Lula, não só da Dilma, né? O Lula fez essa política Não, Sul-Sul. o Lula até foi infinitamente melhor que a Foi, Dilma, indiscutível. Mas essa relação Estados Unidos e Brasil, muito umbilical, não pode atrapalhar a nossa ligação também com a Europa. A Europa E a também China? é um E a mercado. China? E a China? Olha, Essa guerra aí que eles se dizer a vocês, declararam eu agora tive aí. na China 4 vezes. Tive com o presidente Michel Temer 3 vezes. O Xi Jinping adora o Michel. Entendeu? Ele adora o Michel Temer. Por quê? Porque quando ele veio para cá, ele ainda não era presidente, veio, a Dilma não o recebeu. Aí quem recebeu foi o Michel, fizeram amizade, etc. O que eu digo a vocês é que essa relação Brasil com China, a China, ela tem um interesse total no Brasil, porque aqui é o lugar onde a gente produz alimento para eles. Sim. E eles vão continuar com essa relação. Essa briga entre China e Estados Unidos, isso é uma briga de interesse econômico entre os dois países. Tecnológico também. Isso. Agora, para o Brasil, nós temos que aproveitar de tudo isso, manter relação com a China, manter boa relação com os norte-americanos, vender os nossos produtos e gerar emprego, que é o que interessa. Beto Mansur, obrigado por estar com a gente aqui. Prazer em recebê-lo. Podem me convidar mais Tá vezes. bom. Fernando Chagas sempre conosco, Marcos Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista, você sabe, ao vivo, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, a nossa reprise às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.